Olá, boa noite. Boa noite a todos. Iniciaremos nosso Evangelho. E como sempre, agradecendo o Pai a oportunidade da reunião, pedindo que nos abençoe e permita que o plano espiritual se faça presente, intuindo bons pensamentos e direcionando minhas palavras à luz do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos fazer nosso Evangelho baseado no livro Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E o capítulo que vamos fazer é a preleção de Eusébio. O que é uma preleção? Preleção é uma palestra com a finalidade didática ou educativa. É uma aula, é uma lição, o que Eusébio faz muito bem. Então, vamos compartilhar um pouco com esse trabalhador, com as instruções de Eusébio. Eusébio é um espírito abnegado, paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados de crescimento e de evolução. Eusébio dedica-se há muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimo créditos em nosso plano. Seu trabalho é grandioso, levando a reflexão e conhecimento a espíritos dos dois mundos, ou seja, encarnados e desencarnados, sedentos de evolução. Pois, do mesmo jeito que a espiritualidade traz os espíritos desencarnados para assistir às palestras que fazemos em um centro espírita, em um congresso, também leva os espíritos encarnados no seu momento do sono para ir conhecer essas palestras instrutivas, para ter esclarecimentos, para ter aulas, com instrutores abnegados e engajados no auxílio do espírito interessado na sua evolução espiritual. Então vamos ler um pedacinho dessa preleção de Eusébio. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes, por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal, tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos. Vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adentrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora em retomando ao involutório carnal, em virtude da deficiência do cérebro incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança do nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nossos pensamentos fraternal. Então, o espírito, por mais que ele queira, o espírito encarnado não lembra de detalhes da preleção assistida. Fica em sua memória a essência das instruções, as vibrações de amor que Eusébio emana com o seu olhar calmo
e lúcido, transmitindo chuvas de raios de luz. E Eusébio continua: ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhes compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização do bem. A cada dia que se inicia, nós temos a chance do recomeço, a oportunidade de fazer melhor, de se interiorizar, esses ensinamentos, de fazer acontecer esses ensinamentos. Muitas vezes fazemos a leitura de um evangelho, assistimos a uma palestra, mas não interiorizamos os ensinamentos que ali estão sendo vistos. Nós fazemos por fazer. Nós não pegamos essa história como sendo nossa, para que nós possamos praticar, para que nós possamos nos melhorar. Isso no dia a dia, não é só no momento do estudo, isso é no dia a dia. E Eusébio continua assim: desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é um ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando os corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis. Estamos sempre nesse círculo, né? Fazendo do mundo um palco das nossas vidas. E, por vezes, ignoramos as leis divinas. Experimentamos o gosto amargo da nossa derrota. Mas nem assim nós conseguimos estipar esse orgulho de nós, né? E aí a gente não consegue tomar essa história como nossa. E Eusébio, quando ele fala nessa preleção, ele não fala dos espíritos, que são espíritos missionários, heróicos, que suportam todo tipo de aprovação e voltam lá para a pátria espiritual com o dever cumprido. Não, meus irmãos. Eusébio fala da grande massa. E a grande massa somos nós. E ele continua assim: referimos-nos a vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instintos. Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação. De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres da ínfima estofa. Porque não reparar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos prazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial.
Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora, desde os primórdios da razão. E, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao alvitamento e ao morticínio. Então, estamos sempre nessa dualidade, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Fazemos leituras instrutivas, frequentamos templos religiosos, igrejas, centros espíritas, mas falamos da vida alheia. Pontuamos atitudes do outro comparados às nossas, porque sempre achamos que as nossas são as corretas. Às vezes, nos falta a coragem de praticar o bem, de fazer o certo. Achamos que já aprendemos, mas não aprendemos, né? Continuamos agindo da mesma forma lá atrás. Continuamos agindo conforme os primórdios da humanidade. E Eusébio continua. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e interiorizando o crime. Escrevíamos famosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpas e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Continuamos, meus irmãos, replicando as mesmas atitudes, percebem? Quando saímos do ambiente de estudo, continuamos agindo do mesmo jeito. Tratamos a dor do outro sem considerar o que estamos aprendendo, porque olhamos o outro com um olhar de julgamento. Quando corrigimos uma criança, o fazemos conforme o nosso crescimento e não o dela. Damos receitas de como sair da depressão, do desespero, da angústia, mas não nos preocupamos com as causas. Terminamos de ouvir uma palestra instrutiva nos ensinamentos do Cristo. No momento que nós saímos dessa palestra e nos deparamos com situação de conflito, bastou para a gente esquecer tudo que nós ouvimos. Por que eu falo para vocês que nós ouvimos? Porque nós não aprendemos. Porque quando nós aprendemos, nós praticamos e não esquecemos. Tomemos aí como o ensinamento, né? Vamos seguir como exemplo a prática do Enem. Quem faz o Enem sabe do que eu estou falando. Você estuda, aprende, vai lá, faz de novo, estuda e aprende aquela lição. Para quê? Para que você no dia da prova, você vai ser colocado em prova do Enem e vai fazer lá as questões, vai fazer os exercícios para você poder passar na prova. É a mesma coisa, só que com uma grande diferença. O Enem, nós só tem uma prova uma vez por ano do Enem. E a vida não. A vida nos coloca em prova todos os dias, todas as horas, todos os minutos.
E aí, vamos passar de ano? Então nós vamos ter que estudar e nós vamos ter que aprender. Voltando com Eusébio. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gláudio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sobre a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre: o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta a que vos predeis provisoriamente representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvideis o campo da luta presentes. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Deus é um só. A palavra dele é única. A religião que separa é criação humana. Não podemos deixar nos contaminar com o separatismo. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E Eusébio continua. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecido a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmão contra irmão. A indisciplina fomenta a greve. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duelo homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, a edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhes os ditames universais. Então, o que hoje nós estamos enfrentando? Não é só o vírus. O nosso grande desafio
é manter o equilíbrio mental e emocional. Estamos vulneráveis à depressão, ao desânimo e desespero, Temos que olhar para o nosso interior e para o outro. Tenho que perdoar e me perdoar. Tenho que praticar os ensinamentos do Pai Celestial. O convívio nem sempre é fácil. É necessário. É aprendizado. Se nos equilibrarmos, contribuiremos para a harmonia do nosso lar e do mundo. Eusébio, perorando, Eusébio proferiu pela bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Este é um momento de muita reflexão, né, meus irmãos? De olhar para o meu interior e que eu tenho de bom, o que eu tenho de bom para colocar no meio em que vivo e o que posso absorver deste meio para trabalhar o meu interior. Como eu quero ir para uma casa nova, se eu nem conseguir arrumar ainda essa minha? Primeiro eu tenho que arrumar este, para depois ir para o outro, mais organizada, mais arrumada. O momento é transitório, a dor é inevitável, mas a fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo é primordial. Tenhamos a certeza que eles estão no leme e este barco não está à deriva. E para finalizar o nosso evangelho de hoje, vamos ler a prece de Eusébio. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos o véu do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te, as fontes eternas, esperando confiante em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos sentir. Somos frontes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e antes de tudo louvemos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que o divino germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração que de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os germes das paixões e as tempestades de vossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor,
Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reverte-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos à fragilidade, corrige-nos aos erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos o teu amoroso regaço. Cumpre-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Que assim seja. Que o Senhor possa estar nos abençoando em mais uma semana e desejo que todos tenham uma boa noite e que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.